pintura é muito generosa, então acho que ela me ajudou muito a ficar comigo mesma e não silêncio, né? Tem muito barulho, então a pintura tem outros barulhos, né? Que também precisam de silêncio. Ah, isso é antigo também, a gente são as pessoas. Luciana, obrigado primeiramente por receber a gente no seu ateliê. Eu e a Alessandra, a gente tem esse projeto de pesquisa, mas também, de uma certa maneira, aumentar o diálogo entre o nosso trabalho, que é um trabalho voltado à produção acadêmica, com produção artística contemporânea, nesse primeiro recorte nosso aqui em São Paulo, principalmente. Bom, eu pinto desde pequena. Eu comecei a pintar, na verdade, no Museu do Francisco Brenan, e quando eu tinha, sei lá, 12 anos. E desde então, aí eu ficava pintando em casa, anos e anos e anos. Aí eu frequentei o ateliê do Osmar Pinheiro, uns 7 anos, dos 13 até 17, 20. Depois o Fajardo me acompanhava em visita no ateliê. E aí eu tive um ateliê 10 anos na Cracolândia, onde foi a produção que a gente chama da série Tênis, que é uma série grande, obsessiva, acho que eu sou meio obsessiva. Então, normalmente os trabalhos, essas fases têm uma repetição, como se fosse um tema para uma desculpa da pintura acontecer mesmo. Essa série Tênis começaram com tênis pequenos, de olho, quando eu entrei embaixo da mesa, num curso de arte contemporânea que eu fiz em Londres. Eu entrei embaixo da mesa e comecei a tirar foto das pessoas que estavam sobre a mesa. E aí eu cheguei no ateliê, pintei esses trabalhos, e aos poucos esses trabalhos, esqueci as fotos, foram crescendo de tamanho, e o corpo foi acompanhando essa dança, esse gestual, né, de fazer, desfazer, apagar, construir. E esses tênis foram quase sumindo e virando abstratos. É uma série bem especial para mim. Até aqui atrás tem tênis que explodiram. Que já é o tênis e a guia, né? Essa série foi produzida no ateliê lá na Cracolândia, então era um espaço bem barulhento, e eu pegava às vezes tênis até lá de fora, e esses tênis me fizeram companhia. Eles me ajudaram muito a descobrir desde o detalhe de um cadarço e os fios, e era uma paleta bem escura. E aí eu brinco que depois esses fios viraram as palafitas, que foi uma série que surgiu depois de anos fazendo esse trabalho. E aí as palafitas vieram para essas pessoas sobre esses fios que, de algum jeito, todas essas fases têm esse fio de novo que permeia, assim, né? Que faz, então, da palafita, aí depois vieram os balanços, que esses fios caíam por cima, esse cipós, esses cadarços que viraram gansas. É uma minissérie dentro da série da palafita. E aí essa série Balanço também durou alguns anos. Então, e agora, eu não sei o que é isso que está acontecendo. É bom não saber ao mesmo tempo, é bom poder não entender. Mas desses balanços, esses fios viraram essas garras dessas mãos, desses dedos, essas unhas meio de Wolverine, que aqui já virou uma flor, um pente, uma água-viva, um cabo de guarda-chuva. E então tem alguma coisa que permeia, mas a série do Balanço acho que tinha outras cores também, né? Cores bem vivas, assim, flores até. E agora é uma paleta que, apesar de não ser tão estridente,
também é desafiadora em outro lugar, né? Tem mais transparência, então tem mais respeito, assim, de colocar e tirar, mas é outro desafio mesmo. Uma pergunta que eu queria muito te ouvir também é a respeito da seleção de cores, que é uma coisa muito importante no seu trabalho, nessa paleta que você está agora, mas a anterior. Eu e o Thiago, a gente estava conversando antes. Eu fiquei pensando no seu trabalho, como tem um protagonismo das cores em uma supressão de uma certa narrativa, assim, né? Parece que até a narrativa é das cores, mas também tem alguns desenhos, é uma dissolução quase de um desenho, não sei, que lembra muito, fiquei pensando um pouco assim na comparação entre um filme do David Lynch que chama Cidade dos Sonhos e o Império dos Sonhos, né? Que de um para o outro tem uma dissolução mesmo da imagem. E também, assim, tem algumas pinturas, e agora olhando aqui de perto, que me remetem muito ao Bacon, assim, a Francis Bacon, nessa dissolução, né? Então, eu queria te escutar sobre essa escolha das cores e como você vai pensando as imagens, como isso vai se formando para você, ou se diluindo. Todos os trabalhos, últimos trabalhos, assim, fora os primeiros temas, eles acontecem mesmo no trabalho. Eu não tenho nenhum sketch ou tipo de enquadramento ou esboço prévio do que vai acontecer. Então, pelo contrário, nesse trabalho que está aqui perto da gente, a pessoa surgiu atrás e eu teria apagado ela se fosse na fase dos balanços. Aí eu resolvi deixar as marcas dos primeiros gestos que foram feitos em outro ângulo, assim. Então, as formas vão acontecendo mesmo durante o ato do pintar, né? E aí vão surgindo guarda-chuvas, mãos, pés, e aí as cores exatamente dando forma para não forma, né? Então, eu brinco que não é o guarda-chuva que é rosa, né? O rosa tá guarda-chuvado, assim. Então, tem tudo a ver isso. Mas eu ainda preciso de um vestígio, assim. Mas, ao mesmo tempo, não me interessa para me colocar os olhos, às vezes, e ultra definir isso, porque aí eu acho que vai perder o espaço dessa cor, né? Nesse trabalho. Muita gente tem trabalho incrível e consegue. Nesse lugar não faz sentido ter uma figuração mais resolvida, né? Então, então esse apagamento, acho que da figura tem a ver com o apagamento da cor também, né? Então é um desequilíbrio que se completa em algum lugar, né? Me chama muito a atenção que essas figuras, elas têm essas formas de sombra ou um pouco fantasmagóricas, né? Umas imagens meio espectrais, e cujo entorno nunca permite que a gente faça demarcações muito exatas de onde essas pessoas estão, quem elas são, o que elas fazem, o próprio uso das cores e a não delimitação de cores, de tons de pele, por exemplo, ou de traços mais bem delineados para o rosto. Essa foi uma escolha, né? Assim, como que isso aconteceu? Quero dizer, porque os tênis têm uma referência de observação, né? Mas quando a gente vem para cá, como você mesmo acaba de dizer, não tem uma imagem referencial, né? Ela vai acontecendo. Uhum. Então, acho que a minha pergunta é por que há esse interesse de incluir a figura humana e, ao mesmo tempo, despir ela
enfim, né, dessas categorizações e um maior contexto, digamos assim, social para elas, por exemplo. Né? A gente fica sempre convidado a tentar especular, fabular, as pinturas são um convite, ao meu ver, muito para isso, né? Bonito. Na verdade, não tem muita razão, nem porque não é uma pessoa, né? Isso é uma pintura. Então, não dá para conversar. Quer dizer, eu converso com essas pessoas, mas eu escuto, mas normalmente as pessoas não respondem. Então, os tênis tinham isso também. Assim, eu tenho tênis que é tímido, eu brinco que tenho tênis que foi para balada, tenho tênis. Então, apesar de não ter isso, em algum lugar tem essa familiaridade que durante o processo eles me falam, né? Então, aí essa precisou, aí um outro pé virou um skate, aí ela precisou sentar numa cadeira, mas aí ele, mas tempo ela virou ele, aí o bebê virou uma bexiga, e enfim, eu acho que essa mutação, ao mesmo tempo, tem a ver com o que a Alessandra falou desde o começo, que tem essa mimetização com a cor, né? Então, tem uma coisa camuflada que torna a pessoa objeto, ou a pessoa pessoa, ou a pessoa própria uma massa, ou você vê como se fosse um skyline ao contrário, né? O negativo dela. Então, eu acho que tem a ver sobre essa... Eu gosto de falar isso, gosto de pensar isso, né? Que essa perna vira um bicho e vira isso. Então, acho que é um lugar em aberto, né? Você não fecha você ajuda o seu olho a permear todo o trabalho, né? Porque se você colocar um olho de tal cor ali, já, de algum lugar aquilo te indica que e fecha, né? Uma descrição. Aqui tem uma coisa subjetiva que me interessa, né? Me interessa ver que a cor pode entrar em qualquer buraco, em qualquer camada. E, coincidentemente, o último trabalho não tem pessoa, que é esse trabalho do Tatu Bola. E foi um desafio nesse sentido, porque eu, querendo ou não, um contorno, vamos dizer assim, né? Ele estrutura o trabalho de algum jeito, né? Que eu acho que é o que aconteceu nos últimos trabalhos. E esse não tem esse contorno tão específico. Tem outros contornos, por isso a surpresa, assim, de como entrar nesse lugar de objetos e bichos que foram aparecendo. Então, esse guarda-chuva virou essa água viva, e esse de baixo era para ser um outro guarda-chuva, e aí apareceu a mão que tinha essas unhas, viraram esses fios da água viva, né, que linkou com o tatu, que linkou com a mão lá em cima, que virou aquela pente-flor. Então, eu acho que esse lugar mimetizado mesmo, né? Eu queria perguntar um pouco mais o detalhe sobre as cores. Eu fiquei muito com a sensação, quando você usava o neon, que tem uma absorção de algo mais, digamos, da rua, assim, um spray, num lugar da pintura que é muito sofisticado, que é muito interessante, porque geralmente é um pouco o contrário, né? Assim, é uma coisa da rua que vai para um lugar mais, digamos, marginal, e no seu caso é uma absorção de algo marginal para uma pintura mais sofisticada. Então eu queria discutir um pouco sobre isso. E o outro detalhe agora, vendo aqui as pinturas, se uma cor vai chamando outras, porque eu achei essa parte aqui de um azul, né, super bonito.
que tem um anil ali, mas, enfim, muitas variações de azul no mesmo lugar. E como é que você vai fazendo essa, não sei se, enfim, essa variação de azul para um elemento único? Como é que uma cor puxa a outra? Na fase dos balanços, né, nessa série, foi uma série entre a palafitas, acho que tinha alguma... Entrou o spray mesmo. Eu usei literalmente spray de rua. E foi muito importante, porque ele trazia outro tipo de textura, né? Ele é uma coisa flat, completamente chapada, não tem a ranhura de pincel. As cores, né? É uma outra paleta, é uma coisa definida, você não constrói uma cor, né? Ele é rápido, ele seca. E ele tem 3 tipos, eu usava só alguns bicos só, mas... E eu escutei até de um pintor que falou, nossa, mas você está boicotando a pintura usando esse material. Falei, que bom, sabe? Foi justamente sobre isso, porque eu não sabia usar o spray, então eu resolvi usar um elemento que me tirasse totalmente de um lugar que eu conhecia, né? E então o spray foi muito incrível usar. Aí eu tive uma intoxicação séria de arsênio, tive que fazer um tratamento. E aí eu não pude mais usar o spray, mas eu usei anos e até dominar. E aí foi engraçado que a hora que eu comecei a dominar muito o spray, eu falei, acho que não preciso mais dele, porque ele já estava entrando até num lugar de batom, falei, opa, ele já não está mais confrontando a pintura, né? Ele já estava quase super integrado. E foi a hora que eu resolvi, junto com a intoxicação, diminuir o uso do spray. E óbvio que alguns trabalhos craquelaram, porque é outra densidade, é outro tudo, né? Tempo de secagem, tempo de cor. Mas foi a época que eu usei esse mais neon por causa do uso do spray. E nesses trabalhos novos já não tem isso. E aí voltou a mão e o pincel, né? Eu uso mão e pincel e bastão de óleo. E essas cores, é isso, nos tênis eu brincava que tinha 10 tipos de preto, assim, então realmente tem mesmo quando parece uma cor só, tento ter uma gama de nuance de cores, né? Até porque a maioria das cores a gente mistura e constrói, as Lucianas. Sim, e eu acho que essas cores atrás que você mencionou, que elas vão surgindo é o processo, né? Eu brinco que tem trabalho que acontece em 2 meses, assim, 1 mês, é raro, mas tem trabalho que demora 2 anos, o trabalho que foi para a feira agora demorou 2 anos para acontecer, e dentro dele, o mais legal dele nunca é o resultado, porque é o processo mesmo, né? Você tira, os trabalhos que demoram muito, você acaba conseguindo tirar foto durante o ano de alguns momentos dele, né? E eles são vários trabalhos, assim, e que eu destruo, e aí eu acho que essas raspagens surgem essas cores, mas pelo processo mesmo, do fazer, aí tirar, faz, tira. Então, são camadas que foram sendo construídas nesses apagamentos mesmo, né? Você falou um pouco sobre o spray e essa função que esse novo material trouxe, né, de confronto, de uma certa radicalidade que você viu como produtiva, né? Para pedir para você falar um pouco sobre as gravuras, porque eu acho que é um outro, né, virou um outro tipo de experimentação, né, e as gravuras, a série anterior à exposição do Iberê Camargo, mas também a gravura dos tênis que foi feita no âmbito dessa exposição, e talvez perguntar para você o que essa experiência da gravura levou para a pintura, né? Quando você faz essa pausa, trabalha na gravura, depois retoma a pintura, o que acontece nesse retorno?
2022, acho que eu comecei a fazer curso no Ateliê Piratininga de gravura. Eles são super legais, incríveis. E era outra situação dessa. Eu tinha saído dos sprays e senti necessidade de arriscar uma coisa que eu não desconhecida, né? E a gravura é completamente diferente de pintar com a mão uma massa ou o spray, né? Ela é uma linha no metal invisível, porque a matriz, você não sabe o que está fazendo ali completamente, o verniz que você passa é o contrário do que vai sair, a luz, né? Então, trabalhar com a ponta seca, que é uma agulha praticamente, né? Cirurgiã, assim, foi muito, somou muito, assim, as linhas dos cadarços, dos palafitas voltaram a aparecer no trabalho, no pequeno, assim, os trabalhos grandes voltaram a ter mais linhas pequenas, finas, então eu acho que super ajudou bastante os trabalhos. As gravuras foram, ainda quero voltar a fazer, foi bem gratificante, não sei como falar, foi bem especial aprender um pouquinho. E aí no Sul, lá em Porto Alegre, com o Edu, que é um mestre da gravura, ele foi assistente do Iberê Camargo e ainda comanda o ateliê lá da fundação. E aí a gente produziu inúmeras monotipias e aí fez uma gravura. O trabalho final foi a gravura do tênis, Magma, que parece um casulo, que tem a ver com a série, né, totalmente passada, mas essa cor foi construída lá também, foi um carimbo. Então, a gravura, assim, de que até hoje me permitiu, até esse casco desse tatu, assim, eu me permiti trazer para a pintura essas ranhuras da chapa de metal, né? Que em algum lugar elas trabalham também com essa cor e luz e transparência, né? Então a gravura somou muito. Eu fiquei pensando agora nessa história dos pés, né? No nosso corpo, que tem talvez um caráter meio utilitário de locomoção só, né? E que emprestar uma vida assim psicológica para os pés, né? Tem uma coisa muito interessante, o sapato, se tem um animismo dos sapatos ou dos tênis, né? Para além do caráter utilitário, né? Que a gente é um vestimento, né? É um casulo, não deixa de ser um casulo, uma extra pele, né? Mas os novos trabalhos estão descalços, eu acho, ou não? Passou pela sua cabeça, ou se é uma ligação que você faz, mas eu vejo nesse trânsito de palafitas para o balanço e agora essas imagens, um certo tema de um tipo de suspensão, né, no sentido de que a palafita é essa estrutura arquitetônica que coloca a gente para cima, o balanço é essa outra estrutura que, virado do contrário, suporta a gente também, né, e agora que ainda, né, tem um balanço naquela estrutura, mas não é necessariamente mais o balanço ou a palafita, e ainda assim essas figuras parecem não estar necessariamente em solo, né? Elas continuam ainda meio em suspensão. E é engraçado ouvir isso, porque na verdade é um trabalho que eu estou completamente mergulhada, então não teve esse descolamento racional nem um pouco, né? Vocês são as primeiras pessoas que estão vendo e dialogando sobre isso. Realmente, eles não têm uma linha do horizonte, né? Eles não têm um chão, eles não têm um céu. E aí tem o guarda-chuva, que indica que cai chuva do céu. Então,
tem... Eu acho que ter essa suspensão talvez seja sobre a não ideia de uma paisagem, né? Porque a linha do horizonte te remete a uma paisagem, né? Que renascentista nasceu disso, né? As pinturas todas. E acho que esses trabalhos realmente fazem essa fusão de fundo e planos, né? Tem a fusão de... E a partir do momento que você tira a profundidade, né? A ponto de fuga, né? Então acho que essa suspensão tem a ver com achar uma profundidade na superfície, né? Que é um desafio. Se você pudesse falar mais sobre o guarda-chuva, porque é muito interessante, você falou das garras, porque o guarda-chuva também é uma constante, né? Nessa série. E de uma forma muito curiosa, porque tem uma instabilidade dos guarda-chuva para proteger, né? Mas ali é enorme, sei lá, que função ele tem, aqui está no vento, enfim. Você falou desse que é a cor, né, que determina a forma e não o guarda-chuva, mas ele está presente. Então, se você pudesse falar sobre o guarda-chuva. Engraçado, não sei se foi, acho que esse foi o primeiro e esse segundo aqui que eles estavam segurando, e aí foi uma... veio, né, que a gente estava falando, veio desse cadarço, aí da linha da gravura, esses fios, e aí foi uma tentativa de fazer uma outra forma, nunca tinha aparecido uma forma tão orgânica, cobrindo, né, a parte superior do trabalho. Então foi um gesto nesse sentido, que aí cobriu mesmo, deu é quase um balanço ao contrário, né, pensando, não tinha pensado sobre isso. E aí o guarda-chuva veio sem escala também, né, porque ali tem um guarda-chuva que é do tamanho dele, mas ali, não sei se vocês repararam, aí tem um guarda-chuva gigante, azul claro, que liga as duas pessoas, né? E de algum jeito ele resolve o trabalho, aquela escala, assim. Eu não sei como ele apareceu, mas ali ele já virou uma água-viva. Ali ele já virou o peixe-boi com as garras, então... Eu acho que tem uma mutação constante, que ele começa um guarda-chuva, depois a gente vê se ele vai se transformar ou não, assim. Acho que, de novo, é uma desculpa para a pintura acontecer mesmo, né?